Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 123. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. O primeiro evento que eu trago para vocês é apenas uma síntese de alguns pontos do mais importante evento político da China que acabou essa semana. Começou na semana passada, na quinta-feira da semana passada, terminou quarta-feira agora. E eles chamam de two sections, duas sessões, porque são dois eventos que ocorrem durante da mesma semana, né? É um evento anual, é considerado o evento mais importante na política chinesa. Ele reúne todos os delegados do Partido Comunista Chinês, reúne a Assembleia Nacional e reúne também o Comitê Político Consultivo, por isso são duas sessões. O Comitê Político Consultivo reúne líderes de outras atividades, até culturais e empresários, etc., como um tipo de assessoramento ao governo central chinês. Várias decisões foram tomadas. Esse evento ele é famoso por, principalmente as questões econômicas, de confirmar as decisões sobre crescimento econômico, investimentos em ciência e tecnologia. Eu já tinha falado na semana passada sobre o aumento dos investimentos em ciência e tecnologia que foram anunciados pelo primeiro-ministro chinês no seu discurso nesse evento na semana passada. E também tinha falado sobre a previsão de crescimento em 2021 da economia chinesa em 6%. Alguns economistas estavam prevendo um crescimento de 8%, mas a China reviu esse valor e fez parte do discurso do primeiro-ministro, 6%. Mas de balanço, trago duas notícias dessa semana em relação ao evento. Uma questão da estratégia de circulação dual, ou seja, um incentivo. Esse é um dado muito importante, uma informação importante sobre a China. A China percebeu que há uma tendência, em função aí dos efeitos ruins para a economia mundial e da pandemia, e também até para a própria imagem da China no mundo de uma maneira geral, que para a China continuar crescendo, ela precisa aumentar o seu consumo interno. Essa é uma grande questão que foi apresentada agora nesse evento político essa semana, nessas duas sessões, chamadas duas sessões, e é importante vocês terem conhecimento disso, porque será um grande desafio, né? Vamos lembrar que a China viveu por muitos anos, muitas décadas, numa situação econômica muito difícil. Com a chegada do Deng Xiaoping ao poder no final dos anos 70, a abertura da economia chinesa, mas mantendo o regime do Partido Comunista Chinês, né, aquele regime rigoroso, né? E a China cresceu muito, tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza, sem sombra de dúvida, mas a China ainda é um país considerado, em termos numéricos, em crescimento econômico, é um país em desenvolvimento econômico. E, por exemplo, o PIB per capita da China cerca de 10 mil dólares, o PIB per capita dos Estados Unidos 63, 64, ainda os números de 2020 em função da queda ainda não fecharam, em torno de 63 mil dólares por pessoa por ano, né? Na China 10 mil. Lógico que a grande população chinesa, 1,4 bilhão de pessoas, que faz a diferença e faz com que esse número seja baixo. O do Brasil, em função aí de dólar, câmbio, pandemia, fechou 2020 com 7 mil dólares. Então, China 10 mil dólares, Brasil 7 mil dólares, o maior da América do Sul, para vocês terem uma ideia. Uruguai, cerca de 15 mil dólares por pessoa por ano, e Estados Unidos 63. Então, essa questão da economia, da circulação dual que foi falada na reunião essa semana, um evento muito importante, tentativa de aumentar o consumo interno da população chinesa para movimentar a economia. E a outra notícia, já tinha falado que sairia a nova lei eleitoral em Hong Kong, já está dando muita confusão. A União Europeia protestou sobre a confirmação dessa nova lei para escolher os delegados da Assembleia de Hong Kong, né, que gerenciam ali, como se fosse uma Câmara de Vereadores, né, da cidade de Hong Kong. Ou seja, o formato de escolha desses candidatos, desses deputados, digamos assim, mudou, foi aprovado nessa reunião dessa semana, e muitos protestos, Estados Unidos, União Europeia, etc. E vocês vão ver muitas notícias sobre esse assunto ao longo da semana.
Na segunda parte do nosso Conexão Gel, disputas hegemônicas, algumas notícias aí, várias, aliás, Estados Unidos, viagem do secretário de Estado e do secretário de Defesa para a Coreia do Sul e Japão na próxima semana. Realização hoje, a primeira viagem, né, do secretário de Estado e do secretário de Defesa juntos para dois aliados importantes dos Estados Unidos na Ásia, né? Então a gente lembrar que a China é grande ameaça para os Estados Unidos, e então é bastante significativa a viagem do secretário de Estado e do secretário de Defesa para a Coreia do Sul e Japão. Hoje nessa sexta-feira, ocorre uma reunião entre os líderes do Quad, né, que não é um fórum, digamos assim, não existe nenhum documento formal, não existe nenhuma institucionalização desse Quad, que é formado por Austrália, Estados Unidos, Índia e Japão, né? Obviamente também tendo a China aí como grande questão. Os líderes desses 4 países vão se reunir de maneira online hoje ainda, nessa sexta-feira, e se tivermos alguma novidade, falarei no próximo Conexão Gel. Também na semana que vem, previsto o primeiro encontro de alto nível entre China e Estados Unidos, envolvendo os respectivos secretários de Estado, né, a política exterior, acontecendo nos dias 18 e 19, né, quinta e sexta-feira da semana que vem, no Alasca. É um evento importante, foi confirmado essa semana. E também, em termos de notícias de Estados Unidos, também essa semana, o comandante do Indo-Pacific Command, que é um grande comando conjunto, os Estados Unidos possui 6 comandos conjuntos geográficos, né? O Comando Sul, que cuida aqui da América do Sul, o Comando da África, o Comando da Europa, 6, e tem o Comando do Indo-Pacífico, que inclui parte do Oceano Índico e todo o Oceano Pacífico, ou seja, a China está dentro desse grande comando militar americano que estuda toda essa região, China, Coreia, Índia. Então é um comando muito importante. E o comandante desse comando fez uma declaração que repercutiu bastante na mídia, dizendo que a previsão dele é que nos próximos 6 anos a China invada Taiwan. Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast para vocês. Eu acho que essa é uma questão importantíssima para a China, uma questão muito difícil da China resolver. Taiwan não é um país qualquer, 23 milhões de habitantes, possui forças armadas. É sim um grande desafio, porque a China afirma sempre, né, que Taiwan faz parte da China, como se fosse uma província rebelde. Então, como incorporar novamente, efetivamente, Taiwan à China é um grande desafio para o governo de Xi Jinping, para o Partido Comunista Chinês. E essa declaração do almirante Davidson, que é o comandante do Indo-Pacific Command, também causou muita polêmica essa semana e várias reportagens falando sobre esse assunto. E como último tema de Estados Unidos, na minha opinião, um ponto ruim, foi o Departamento de Defesa dos Estados Unidos concordou em manter por mais 2 meses 2.300 militares da Guarda Nacional em prontidão na capital do país, Washington, em função de ameaças, de possíveis ataques de grupos opositores ao governo do presidente Biden. Muito ruim, né? Temos uma situação como essa na capital dos Estados Unidos. Ou seja, são 2.300 militares que estão defendendo a capital contra os próprios americanos. Então isso aí foi uma notícia, para mim, muito séria. Também nesse quadro de disputas hegemônicas em relação à Rússia, também foi anunciado essa semana, terça-feira, um acordo entre os 2 programas espaciais da Rússia e da China para a construção de uma estação conjunta na Lua até o final dessa década, até 2030. Uma notícia que realmente é impressionante, mostrando, como eu já falei em podcasts anteriores, a geopolítica indo para o espaço, as disputas de poder indo para o espaço, essa nova dimensão do poder, né? Vamos lembrar, terrestre, marítima, aérea, temos aí a cibernética e a espacial. Então a geopolítica do espaço, a disputa de poder no espaço cada vez mais ativa, e essa notícia que saiu essa semana também achei muito interessante, quis trazer para vocês. Na terceira parte do nosso Conexão Gel, balanço da pandemia, essa semana, dia 11, né, ontem, 1 ano de pandemia. Ela foi decretada ano passado, 11 de maio de 2020, pela Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, mais de 2.600.000 mortos no mundo em função do coronavírus. A economia mundial sofrendo forte retração, né? Alguns países sofrendo
muito, né, como casos de países da Europa, como Espanha, próprio Reino Unido, França, valores Itália, valores muito altos em termos de retração da economia. Por outro lado, temos aí como aspecto positivo a capacidade, né, a comprovação da capacidade do ser humano de superar dificuldades. Né? A ciência reagindo forte, a ciência buscando a vacina, muitas vacinas já sendo aplicadas pelo mundo. Né? Nós chegamos agora a 334, ontem, né? Chegamos a 334 milhões de doses aplicadas, na semana passada eram 279 milhões, né? Ontem 334 milhões, e também subiu o número de países. Né? Na sexta-feira da semana passada, nosso último podcast, eu falei em 111 países que já tinham iniciado a vacinação, agora 121, né? Subimos mais 10 países. Infelizmente, a África, principalmente, ainda muito abaixo em termos de vacinação, muito atrás, e preocupa bastante, obviamente, isso. Israel, Emirados Árabes e Reino Unido seguem liderando em termos de percentual da população, já pelo menos com a primeira dose da vacina. Em termos de números gerais da vacina, né, em termos de quantidade geral, o Brasil é em quinto lugar, atrás de Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Né? O Brasil, quinto país com o maior número de doses aplicadas na sua população. E aqui na nossa região, na América do Sul, em termos de percentual de população já vacinada, o Chile indo muito bem, né? É o país da América do Sul, aliás, é o país do continente americano, está até à frente dos Estados Unidos em termos de percentual da população já vacinada, pelo menos com a primeira dose, o Chile indo muito bem. Quarta parte do nosso Conexão Geo, os quadros Estamos de Olho, em relação ao Golfo da Guiné, já tinha falado sobre isso, né? O navio patrulha oceano Araguari, do 3º Distrito Naval, sede lá em Natal, já chegou à Namíbia, já está na Namíbia, e ele vai participar do exercício Obangame 2021. Esse exercício é o mais importante exercício da costa ocidental da África, é um exercício que ele é organizado pelo Comando Militar dos Estados Unidos da África, o AFRICOM, e a 6ª Esquadra Americana, né, que é o componente marítimo, o componente naval, o braço marinha, digamos assim, do AFRICOM, a 6ª Esquadra. E esse ano o exercício será, digamos assim, o anfitrião do exercício, o país africano anfitrião é Gana, e o exercício inicia na próxima sexta-feira, dia 19, mas eu falo mais sobre ele nos próximos podcasts. Em relação ao Irã, notícia dessa semana, saiu ontem uma reportagem do Wall Street Journal dos Estados Unidos comentando que desde 2019, uma notícia que tinha passado assim um pouco desapercebido, 12 navios transportando combustível para a Síria, do Irã para a Síria, foram interceptados pela Marinha israelense com o apoio da Marinha americana. Então, em vários jornais do Oriente Médio, esse assunto está circulando bastante. O Irã segue apoiando o governo do presidente Assad na Síria. Infelizmente, guerra civil na Síria completando 10 anos também esse ano, agora em março. O início, né, vocês lembram da questão da Primavera Árabe, e a Síria foi um dos países onde que a Primavera Árabe chegou e a guerra civil começou, e aí o Irã apoiando bastante o governo do Assad, Rússia também apoia o governo do Assad, como vocês sabem, mas Israel segue bombardeando posições iranianas na Síria, posições das milícias apoiadas pelo Irã na Síria. Então a guerra civil na Síria, infelizmente, ainda sem solução, com forte presença de outros atores ali, como é o caso do Irã, como é o caso da Rússia, até os Estados Unidos ainda estão presentes na região. Outro quadro que estamos de olho, segue a crise, segue aí a séria crise em Mianmar. Ontem o governo do Reino Unido enviou uma nota pedindo para que todos os cidadãos britânicos que moram em Mianmar deixem o país. Ou seja, quando isso acontece, é um sinal claro de que a situação está realmente muito ruim. Muitos protestos, mortes durante os protestos, e a gente fica, inclusive Mianmar é um dos tópicos previstos na agenda de discussão entre Estados Unidos e China, nessa reunião que eu comentei, entre os secretários de Estado, na próxima semana, dias 18 e 19. Eles vão se encontrar no Alasca, e o tema de Mianmar é um dos temas porque a China bloqueia qualquer sanção no Conselho de Segurança. A China não gosta de sanções contra problemas internos em países, obviamente para ninguém criticar os seus, né, as questões dentro da China. Então a China bloqueia no Conselho de Segurança qualquer tipo de sanção do Conselho de Segurança, e esse é um problema. Os Estados Unidos vai levar isso para discussão no Alasca na semana que vem.
Essa semana também preocupando bastante o Paraguai, o Chile na semana passada, na sexta-feira à noite, também tivemos protestos um pouco mais violentos na capital de Santiago, localizados ali numa das praças de Santiago, onde uma estátua de um general chileno foi incendiada. Isso gerou muita discussão nas redes sociais no final de semana, porque o exército chileno emitiu uma nota bastante dura contra esse ataque no sábado. E, obviamente, os deputados de oposição não gostaram da nota do comandante do Exército do Chile e queriam a deposição do comandante do Exército do Chile. Mas aqui na nossa região, essa semana, o destaque em termos de protesto foi o Paraguai, sérios protestos contra a corrupção, acusações de corrupção no governo do Abdon, lá no Paraguai, do presidente paraguaio. Ele trocou vários ministros. E seguimos acompanhando. O Paraguai é um país importante para nós, entorno estratégico brasileiro, né, vizinho, fronteira aqui com alguns estados do Brasil. Então é uma situação que realmente preocupa. E para fechar, nosso último quadro, boas notícias. Não é uma notícia brasileira, mas eu acho que também é positiva para o Brasil, na verdade é positiva para todo mundo. Saiu aí o pacote, o grande pacote de ajuda, o Congresso americano aprovou o pacote de ajuda aí econômica, 1,9 trilhões de dólares, o maior pacote de ajuda econômica da história de qualquer país. Né? É sim uma boa notícia. Os Estados Unidos é um país importantíssimo no sistema internacional, e os Estados Unidos melhorando a sua situação econômica é bom para todos os países. O nosso auxílio emergencial deve ser confirmado aí na próxima semana. Já passou em segunda instância na Câmara ontem à noite, então também é uma boa notícia aqui para o Brasil, mas a notícia principal é a aprovação final no Congresso americano do pacote de 1,9 trilhões de dólares. Com isso encerro o nosso Conexão Gel dessa sexta-feira, desejando a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.